mais uma aula com a professora Milena. E o tema dessa aula de hoje é de distâncias. Então eu vou falar sobre distâncias. Nós vamos fazer aqui vários exercícios, todos envolvendo distâncias. Vamos calcular distância de ponto a ponto, de ponto a reta, de reta a reta, de reta a plano, de ponto a plano, de plano a plano, tá? Então nós vamos aprender a calcular essas distâncias. Eu não vou fazer aqui a dedução das fórmulas, elas estão todas explicadas no livro do Stuart, é só olhar lá no livro, tá tudo explicadinho. Vou fazer aqui com vocês os exercícios, tá? Vou resolver os exercícios com vocês. Bom, então, nesse primeiro, ele pede para calcular a distância entre os pontos P1 e P2, tá? Então, distância entre dois pontos, a gente já vem calculando isso há algum tempo, a gente já até sabe como é que faz, né? Então, como é que vai ficar a distância de P1 a P2? É só fazer x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado e tira a raiz quadrada disso aqui. Bom? Então, é só isso. Então, aqui vai ficar, ó, 1 menos 7 menos 6 ao quadrado. Não vou fazer direto, não. Vou deixar assim por enquanto. Aqui vai ficar 0 menos 3 ao quadrado. E aqui vai ficar 6 menos 4 ao quadrado dentro da raiz quadrada. 1 menos 7 menos 6 ao quadrado vai dar 36. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 3, 9. E aqui vai dar 6 menos 4, 2. 2 ao quadrado, 4. 36 com 4, 40, 49. Ai, a gente ama, né? Quando dá assim redondinho. Que é igual a 7, né? Unidades de distância, unidades de comprimento. Bom? Unidades de distância fica melhor, né? Então, isso aí é a fórmula que a gente usa para calcular a distância entre pontos. Então, dados dois pontos, eu quero achar a distância, só substituir aqui e fazer a conta. Então, a distância entre o ponto P1 e o ponto P2 é de 7 unidades de distância. Centímetros, metros, quilômetros, tá? Não interessa, depende do exercício. O próximo exemplo é calcular a distância de ponto a reta. Vou apagar e a gente já faz. Pessoal, nesse aqui, nós vamos calcular a distância de um ponto a reta, tá? Então, eu tenho aquele ponto P, 207, tenho essa reta R, e eu quero calcular a distância do ponto à reta. Como é que é a fórmula para calcular a distância de ponto à reta? É o módulo do produto vetorial de V com P1 e P0 dividido pelo módulo de V. P1, P0, um ponto é o ponto dado, tá? Que eu quero calcular a distância, e o outro ponto pertence à reta, tá? Então, eu vou chamar esse aqui de P0, tá bom? E aí, a gente vai definir aqui o P1 pegando na reta R. A reta, o ponto vai ser 0, 2 e menos 3, né? 0, 2 e menos 3. Eu tenho que fazer o vetor P1, P0. Vai ficar P0 menos P1. Então, 2 menos 0, 2. 0 menos 2, menos 2. E 7 menos menos 3. 7 mais 3, 10. Quem é V? V é o vetor diretor da reta R. O V é 2, 2, 1. 2, 2 e 1. Bom, e agora fazer as contas, né? Fazer o produto vetorial, vamos lá? V vetorial P1, P0. I, J, K, o V, 2, 2, 1, e P1, P0, 2 menos 2 e 10. Bom, aqui eu tenho 2 vezes 10, 20 e aqui eu tenho 2J. E aqui eu tenho menos 4K. Nesse sentido, eu tenho 4K, então menos 4K.
aqui eu tenho menos 2i, então mais 2i. E aqui eu tenho 20j menos 20j. No i eu tenho 20 com 2, 22. Deixa eu riscar aqui para gente não se perder nas contas. No j eu tenho 2 menos 20, então vai dar menos 18. Aqui já foi. E o k eu tenho menos 4, menos 8. Pronto. Agora eu tenho que fazer o módulo desse vetor e o módulo de v. Então, o módulo de v vetorial P1, P0 vai dar 22 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado. Ai, gente, vou pegar minha calculadora, não vou fazer de cabeça isso não. Vamos lá? 22 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, 872. Raiz de 872. Preciso calcular o módulo de V, né? Quanto vai dar? Já calculou aqui, posso? Módulo de V? 2 vezes 2, 4, com 4, vai dar raiz de 9. Olha que maravilha. Que é 3. Bom, então quanto que vai dar a distância do ponto à reta? O módulo do produto vetorial deu raiz de 872, dividido pelo módulo de V, que é 3. Se vocês fatorarem 872, vocês vão ver que não dá para simplificar com 3, então é melhor deixar assim, tá? Então, isso aqui é a unidade de distância e pronto, acabamos. Então, a distância do ponto à reta é raiz de 872 dividido por 3. Quanto que dá isso? Aproximadamente 9,8, tá? Isso aqui, ó, é aproximadamente 9,8. 9,8 unidades de distância. Então, esse acabou, tá? Falta fazer distância de reta a reta, reta a plano, ponta a plano, plano a plano, tá? Vou apagar e a gente vai fazer mais exemplos para vocês entenderem como usar essas fórmulas de distâncias. Bom, pessoal, nesse exemplo aqui ele pede para calcular a distância entre essas duas retas. Quando a gente fala de distância entre retas, eu tenho que considerar 3 casos possíveis. Bom, se eu tenho duas retas, essas retas ou elas são concorrentes, e aí nesse caso a distância é 0, né? Ou essas retas são paralelas, ou essas retas são reversas, tá? Estão em planos distintos. Se eu tiver retas paralelas, calcular a distância entre retas paralelas é o mesmo que calcular a distância de ponto a reta. Eu pego um ponto da reta daqui e calculo a distância a outra reta, tá? Quando eu tiver retas reversas, aí tem uma outra forma de calcular, que vai ser o próximo exercício, que é baseado no volume do paralelepípedo, tá? Essa fórmula aqui, ela vem do volume do paralelogramo, volume não, na área do paralelogramo. Se vocês olharem lá no livro do Steenbuch, vocês vão ver. E a fórmula que a gente vai usar no exercício seguinte, que é quando as retas são reversas, ela vem do volume do paralelepípedo, tá? Bom, mas aqui tá pedindo para calcular a distância entre a reta R e a reta S. Então, antes de sair colocando fórmula e substituindo as coisas nas fórmulas, eu preciso verificar se a reta é paralela ou reversas, tá? Então, eu preciso ver quem é os vetores diretores. Então, quem é o vetor diretor da reta R? Vai dar 1, menos 2 e 2, né? 1, menos 2 e 2. Quem é o vetor diretor da reta S? A reta S. Menos 2, 4 e menos 4.
menos 2, 4 e menos 4. Ó, são múltiplos, tá? Então, daqui a gente consegue já concluir que R é paralela a S. Então, nesse caso, vamos fazer o desenho aqui, ó. Sempre faço os desenhos, tá, gente? As retas são paralelas. E aí, calcular a distância dessas duas retas, calcular a distância aqui, ó, D, é o mesmo que calcular a distância de ponto, pegar um ponto da reta R, a reta S, tá? Então, nós vamos calcular aqui a distância do ponto da reta R à reta S. E aí, a gente usa a fórmula de distância de ponto à reta. E aí, cuidado com a fórmula, tá? Aqui vai ficar módulo. Como eu tô calculando a distância do ponto da R à reta S, na fórmula, gente, eu vou usar o vetor diretor da reta S, tá? Então, vai ficar módulo, vetor diretor da reta S, produto vetorial aqui, ó, de PR, PS. Vou pegar um ponto da reta R e um ponto da reta S, tá? E aqui, dividido pelo módulo de VS. Então, cuidado na hora de substituir as coisas nas fórmulas. Como eu tô fazendo um ponto, a distância do ponto da reta R à reta S, aqui, ó, o vetor diretor que a gente usa era a reta S, tá? Então, pronto, né? O que eu tenho que fazer? PR, PS, que eu não fiz ainda. Então, o PR, eu não fiz nem o PR, né? Então, quem é o ponto da reta R? Vai dar 0, 3 e 0. 0, 3 e 0. Um ponto da reta S. Menos 1, 1 e menos 3. Menos 1, 1 e menos 3. Então, PR PS é igual a... vai dar menos 1, menos 0, menos 1, 1, menos 3, menos 2, menos 3, menos 0, menos 3. É isso, né? Então, PR, PS. O vetor diretor da reta S está aqui, então falta fazer produto vetorial e o módulo desse vetor aqui, tá? Então, vamos fazer aqui o produto vetorial de VS com PR, PS. Isso aqui vai ficar IJK, o VS, menos 2, 4 e menos 4, PR, PS, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, ó, vai dar menos 12i, menos 12i. Aqui vai dar menos 4 com menos 1, vai dar 4j, mais 4j. Aqui, menos com menos mais 4k. Opa. Mais 4k. Aqui vai dar menos 4k, então vai mais 4k. Aqui, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8i. Mais 8i, então vem menos 8i. E aqui, menos com menos mais, 2 vezes 3, 6j. Mais 6j, então vem menos 6j. No i, eu tenho menos 12 com menos 8, dá menos 20. No j, eu tenho 4 menos 6, então menos 2. E aqui eu tenho 8, né? 8. Pronto. Tem que fazer o módulo disso. Então, módulo de VS vetorial PR, PS. Vai dar 20 ao quadrado, que dá 400. Mais 2 ao quadrado, 4. Mais 8 vezes 8, 64. É isso, né? E aqui vai dar 468, né? Raiz de 468. Deixa aí.
E aí embaixo vai ser o módulo de VS. Meu quadro está acabando. Quanto é o módulo de VS? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, mais 16. 16 mais 16, dentro da raiz quadrada. Aqui vai dar 32 com 4, 36. Raiz de 36, 6. Ufa! Então, o que vai dar a distância do ponto R à reta S? Vai ficar raiz de 468 dividido por 6 unidades de distância. Vamos fatorar 468? Onde que eu vou apagar esse pedacinho aqui, pode? Vou ter que apagar aqui, ó. Vamos fazer um rascunho. Ó, vou fazer um rascunho aqui, ó. 468 dividido por 2. Vou fazer na calculadora, que eu odeio fazer conta, gente. 234 por 2. Deixa eu acabar a pilha. 234. Se tivesse feito de cabeça, eu já tinha feito, né? 117. 8, 9 aqui dá por 3, né? 117 dividido por 3, 39. Por 3 dá 39. 39 dividido por 3 dá 13, né? E aí 13 tem que ser por 13, que dá 1. Então aqui, ó, deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 13. Se a gente colocar isso aqui dentro da raiz, sai 2, sai 3, e aí vai dar 2 vezes 3, 6 raiz de 13, tá? Então isso aqui, ó, é igual a 6 raiz de 13 sobre 6, que vai dar raiz de 13 unidades de distância. Quanto que é raiz de 13? Dá aproximadamente 3,6, tá? Então, isso aqui é aproximadamente 3,6 unidades de distância. Então, essa aí é a... Então, essa aqui é a distância, né? Da reta R à reta S. Então, gente, vocês viram aqui que é só conta e fórmula, né? Tomem cuidado na hora de substituir essas coisas na fórmula, tá? Tomem cuidado, porque tem que pensar direitinho. Eu vou pegar um ponto de uma reta, substituir, e vou calcular a distância desse ponto a outra reta. Então, eu vou pegar o vetor diretor de onde? Qual reta? Então, cuidado para não fazer confusão com isso, tá? Eu vou apagar e a gente vai fazer mais exercícios de distâncias. Gente, nesse exercício de novo, eu peço para calcular a distância entre as retas. Eu dou duas retas, a reta R e a reta S, e eu quero calcular a distância. Coloquei já a formulinha ali da distância, porque memorizar isso haja cérebro, né? E eu nem tô conseguindo memorizar essas coisas. Tô até ficando sem voz de novo, ó. Então, o que acontece? Essas retas, se a gente colocar aqui o vetor diretor da R e da S, vocês vão ver que elas não são paralelas. Se as retas não são paralelas, elas podem ser concorrentes ou reversas. E aí lembra que a gente tem que calcular o produto misto para descobrir se elas são coplanares ou não? E aí o produto misto aqui, gente, ó, já é o que aparece na fórmula, tá? É o mesmo que aparece na fórmula. Vem lá do volume do paralelogramo, tá? A fórmula aqui da distância de retas reversas. Então, eu pulei essa etapa de verificar que as retas são reversas. Elas de fato são reversas, vocês vão ver que o produto misto ali vai dar diferente de zero. E se elas não forem reversas, o que vai acontecer? O produto misto aqui vai dar zero. E aí na hora que vocês vão perceber que estão errando porque a distância vai dar zero. E aí vai dar para vocês verificarem, né, se elas são concorrentes ou se elas são paralelas, tá? Bom, é o seguinte. Então, o primeiro passo aqui, eu preciso achar quem é o vetor diretor das retas. Então, vamos lá. VR 1, 0 e menos 2. Vocês já estão craque nisso, né, gente? De achar o vetor diretor, né? Tem que estar, hein? Vetor diretor da reta S, 0.
2 e menos 1. 0, 2 e menos 1. Não são paralelos, tá vendo? Poderia ser, então, as retas concorrentes ou reversas. Mas na hora que a gente fizer o produto misto, vocês vão ver que vai dar diferente de 0, então elas são reversas. VR, VS, temos que fazer PR, PS. Quem é PR? Um ponto da reta R. Então, aqui vai dar menos 2, 1 e 4, né? Isso. Quem é PS? Aqui vai dar 3, menos 1 e 3. Bom, o que a gente precisa fazer ainda aqui? PR, PS. Isso aqui vai dar PS menos PR. Então, 3 menos 2, 3 mais 2, 5, menos 1, menos 1, menos 2, 3 menos 4, menos 1. Então, a gente já consegue fazer o produto misto e consegue fazer o produto vetorial. Só não sei se eu vou ter espaço para tanta coisa. Vamos fazer o produto misto. VR, VS, PR, PS. VR, 1, 0 menos 2. VS, 0, 2 e menos 1. PR, PS, 5, menos 2 e menos 1. Isso aqui vai dar... Acho que eu vou fazer aqui, né, gente? Ó, pra economizar ali pra fazer o produto vetorial, tá? Aqui vai dar, ó, menos 2. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 4 vezes 5, menos 20, então mais 20. Aqui, menos com menos, mais 2, então menos 2. E aqui 0, tá? Então, isso aqui deu 20 menos 4, 16, né? Vai lá, produto misto diferente de 0, então as retas são reversas, não são coplanadas. Bom, 16. O módulo de 16 é 16, né? E aqui falta fazer o produto vetorial e tirar o módulo. Então, VR, vetorial, VS e JK. O VR, 1, 0 e menos 2. E o VS, 0, 2 e menos 1. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar 2K. Aqui, 0. Aqui vai dar menos 4i, então mais 4i. E aqui, menos j, mais j. Então, vai ficar 4 no i, 1 no j e 2 no k. O módulo, né, de VR vetorial VS vai dar 4 vezes 4, 8. 8 não, né, gente? 4 vezes 4, 16. 16, mais 1, mais 4. Vai dar raiz de 21. Bom, e agora é só substituir na fórmula. Então, vou separar aqui. Então, o que vai dar a distância da reta R à reta S? Módulo de 16 sobre raiz de 21. Que é 16 sobre raiz de 21. Eu não... Se fatorar, não vai dar para simplificar, porque ó, vai dar 21, dá por 3, dá 7, 7, 1, não vai dar para simplificar nada. Se a gente racionalizar, vai ficar 16 raiz de 21 sobre 21, tá? Então, pode parar por aqui. Então, vai dar 16 dividido por raiz de 21, unidades de distância, tá? E essa é a resposta. Para aqui mesmo, tá? Quanto que dá isso, hein? Fazer na calculadora?
16 dividido por raiz de 21. 3,5 aproximadamente, tá? Isso aqui é igual a aproximadamente 3,5 unidades de distância. Então, essa é a distância entre essas duas retas, R e S. O que está faltando ainda? Distância de ponto a plano, de reta a plano, plano a plano. Vocês vão ver que esses casos também se resumem a um outro, tá? Então, vai faltar 2 exercícios pra gente fazer para essa aula só, e são pequenininhos. Vou apagar e a gente já faz. Gente, nesse exemplo aqui, ele pede para calcular a distância de ponto a plano, tá? Já coloquei a formulinha ali que a gente usa para calcular a distância de ponto a plano. Se quiserem ver a dedução da fórmula, olhem lá no livro do Stenbusch, não vou fazer aqui com vocês, tá? Vou apenas aplicar a fórmula. É muito simplesinho de calcular a distância de ponto a plano. Por quê? X0, Y0 e Z0 são as coordenadas do ponto, tá? Então, aqui é X0, Y0, Z0. A, B, C e D são as coordenadas aqui, ó, do plano π, tá? Então, na prática, o que a gente vai fazer? Substituir P0 no plano. Então, a gente vai colocar o ponto aqui, calcular quanto que dá isso aqui em módulo e depois calcular a norma, o módulo do vetor normal ao plano, tá? Só isso. Então, ó, como é que vai ficar? O A, 2 vezes menos 4, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 5, mais 8, tá? E embaixo vai ficar um módulo de N. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, mais 4, né? É isso. Então, aqui em cima eu tenho 8, menos 8, né? Menos 8 mais 2, menos 6. Não, peraí, ó. Menos 8 com mais 8 vai embora. 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. Módulo de 12 sobre raiz de 9, que é 3, né? Módulo de 12 é 12. 12 sobre 3, 4. 4 unidades de distância. Então, a distância desse ponto ao plano é de 4 unidades de distância. E pronto. Ah, professora, e se eu quiser calcular a distância de reta a plano? Tem o plano e eu quero calcular a distância de reta a plano. Só existe distância de reta a plano se a reta for paralela ao plano, né, gente? Porque se não for, vai ter interseção e a distância é nula. Então, a reta tem que ser paralela ao plano. Ah, como é que eu faço para calcular, professora, a distância de reta ao plano? Eu pego um ponto A aqui da reta e calculo a distância do ponto A ao plano, tá? E aí eu caio aqui nesse caso. Nem vou fazer esse exemplo, tá bom? Então, se eu tiver que calcular a distância de reta a plano, eu tenho que verificar se a reta é paralela ao plano. Se é, beleza. Pego um ponto, faço distância desse ponto ao plano. E aí, o que está faltando agora é a distância de plano a plano, né? Distância de plano a plano, a gente também só existe a definição, né? Só define distância de planos se os planos forem paralelos. Então, se eu tenho 2 planos paralelos, é possível calcular a distância entre eles. É o próximo e último exercício dessa aula. Então, pessoal, último exercício dessa aula de hoje, sobre distâncias. Quero calcular a distância entre os planos π1 e π2. Primeira coisa, verificar se eles são paralelos, né? Quem é o vetor normal do plano 1? Vai dar 2 menos 2 e 1. 2 menos 2 e 1. E o vetor normal do plano 2, π2, 4 menos 4 e 2. 4 menos 4 e 2. Então, ok, né? π1 paralelo a π2. Professora, se eu esquecer de fazer isso, o que vai acontecer? Bom, se os planos forem paralelos, nada. Você vai achar a distância dos planos. Se os planos não forem paralelos, significa que ele tem interseção, né? E aí a distância vai dar 0, tá? Então, de qualquer forma,
vocês vão conseguir calcular a distância. Vocês vão perceber, na verdade, vocês vão perceber que tem alguma coisa errada, tá? Bom, vamos lá. Como que eu calculo a distância de dois planos? Eu pego a distância de ponto a plano, tá? Então, eu vou pegar o ponto de um plano e fazer a distância desse ponto ao outro plano. E aí, só cuidado para não fazer bagunça com o ponto, com o vetor normal e com a equação do plano, tá? Então, ó, eu vou pegar um ponto P pertencente ao plano P1. Que ponto? Qualquer ponto, tá? Vou pegar qualquer ponto. Então, aqui eu vou fazer x igual a 0 e y igual a 0. Fazendo x, y, 0, o z vai dar 5. Aí eu vou ter o ponto 0, 0, 5. Então, para achar ponto de um plano, o que você vai fazer? Vai dar valores para duas coordenadas e acha a terceira. Sempre vai fazer assim. A gente geralmente joga 0, 0 para facilitar as contas, tá? Então, eu vou pegar um ponto do plano P1 e vou fazer x igual a y igual a 0. Se x e y é 0, o z vai dar igual a 5, né? Z igual a 5. Então, o ponto vai ser 0, 0, 5. E aí, o que eu vou fazer? A distância desse ponto ao P2, tá? Então, nós vamos fazer a distância de P a P2. E aí, cuidado com a fórmula. Porque o que vai acontecer aqui, ó? Fica A, x0, mais B, y0, mais CZ0, mais D, né? E aqui embaixo, o módulo, né, do vetor normal. Assim. Só que agora, gente, como eu vou fazer a distância desse ponto ao P2, o A, o B e o C pertencem ao P2, tá? Então, cuidado para não jogar aqui. Se eu peguei o ponto aqui, então eu vou jogar ele aqui, tá? Então, como é que vai ficar, ó? Como é que vai ficar aqui? O A é 4, vezes o x0, que é 0, mais o B, que é menos 4, vezes 0, mais o 2, vezes 5, mais 2 vezes 5, mais 14, e pronto, né? E aqui embaixo vai ficar, ó, 4 vezes 4, 16, mais 16, mais 4, não é isso? 16 vezes 4, isso. Então, aqui em cima, aqui deu 0, aqui deu 0, 2 vezes 5, 10, com 14, 24, módulo de 24, 24. E aqui embaixo vai dar 32 com 4, 36. Raiz de 36, 6. 24 dividido por 6, 4, né? 4 unidades de distância. E aí acabou, tá? Então, eu calculei, para calcular a distância de dois planos, a gente usa distância de ponto a plano. Pega o ponto de um plano e calcula a distância desse ponto ao outro plano. Então, só tomem cuidado na hora de substituir as coisas na equação para não fazer confusão. Então, aqui a distância dos planos deu 4 unidades de distância. 4 centímetros, 4 metros, 4 quilômetros, tá? A unidade que vocês quiserem usar. E eu encerro por aqui esse vídeo sobre distâncias. Espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos, gente, vão ser sobre cônicas. Então, a gente vai falar de parábolas, elipse e hipérboles nos próximos vídeos, tá? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até a próxima aula.